Senhoras e senhores do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, é um momento especial do projeto Temas em Debate. Por que especial? Nós estamos tendo a honra de receber neste projeto, e como dito das vezes anteriores, ele não pertence mais ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Ele pertence ao segmento de transporte de âmbito nacional, e os senhores vão entender que, a partir de agora, mais uma entidade de expressão nacional e o seu maior pensador e criador está entre nós. A todos os momentos que eu tenho feito essa abertura, tenho destacado que nós temos o apoio da nossa entidade nacional, NTU, nós temos o apoio da nossa federação FETPESP, a entidade SETPESP, da SP Urbanos, e nós temos da nossa entidade. A partir deste momento, nós teremos um divisor de águas para o nosso objetivo, e aí nós falamos para todos os nossos empresários. Eu agradeço a nossa presidência, diretoria, empresários em geral, porque é uma forma de compartilhar com os senhores todo esse conhecimento, e tenho certeza que os senhores estarão atentos. Nós vamos apresentar, está aqui do meu lado direito, eu digo que é um dos maiores pensadores do transporte nacional, transporte coletivo, é o doutor Ailton Brasiliense Pires. É mais os amigos Ailton Brasiliense, como todos o conhecem, é uma figura imperdível no transporte. Obrigado. E do meu lado esquerdo, também, ele é inquieto, mas irreverente, porque é extremamente agitado no transporte. Já visto o cargo que ele ocupa, é o sindicato com maior expressão nacional, representante do segmento econômico, é o doutor Francisco Cristóvão, engenheiro. Ele é inquieto porque é um outro pensador, e sobre esses ombros recai uma carga absurda, e nós vamos estar falando. O meu amigo Francisco, Chico, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e todos os empresários sabem dessas personalidades. Eu estou terrivelmente prestigiado e lisonjeado com a presença dos amigos, e temos certeza que os senhores têm muito a contribuir. Antes de nós entrarmos no assunto, os senhores empresários e quem não esteve presente, nós tivemos jantar porque é uma justificativa para o maior evento. Foi apresentado esse livro, A Voz dos Pioneiros. Eu peço que seja dado destaque. Eu não li, eu apenas folhei. É o que tem de mais expressivo a história daqueles que começaram o transporte coletivo por ônibus no Brasil. Histórias impressionantes de empreendedorismo. É o que se fala, ser empreendedor. Esses homens e mulheres que estão neste livro traduz o que é ser pioneiro, o que é acreditar num país, o que é acreditar numa nação, e o que é ser brasileiro, o que é acreditar na prestação de serviço, na sociedade, tudo aquilo que representa transferir para o cidadão o bem comum e compartilhar. Depois dessa abertura, eu gostaria que os amigos falassem daquilo que presenciamos naquele jantar, naquela comemoração. Bem, o que foi o destaque do jantar, evidentemente, foi uma comemoração feita àqueles que iniciaram o trabalho, o transporte público por ônibus, que veio assentado em cima do transporte público pelo bonde, implantado pela Light exatamente em 1900. Uma época em que a cidade de São Paulo tinha apenas 200 mil habitantes. Quando os ônibus entram, nós temos quase 700 mil, apenas pouco mais de 20 anos.
E aquela malha ferroviária que a Light colocou, propôs para a cidade de organização, e que depois ele foi sendo reconfigurado à medida que esses simpáticos empresários começaram a colocar as suas linhas de ônibus. São pioneiros mesmo. Claro, tão pioneiros quando foi a Light com a vantagem de ser aquela que tinha a prioridade de poder implantar um sistema de bondes numa cidade que tinha uma população que crescia enormemente, 200 mil pessoas em 1900, praticamente 700 mil em 1924, por exemplo, quando estoura aquela Revolução de São Paulo. Então, através disso, que essa configuração de malha ela vai se expandindo pelo território até chegar na década de 50, 1950, com a população de 2 milhões e 200 mil pessoas. Então, essa busca por você procurar atender a locação das pessoas, a busca por emprego, moradia, comércio, serviço, saúde, ela vai sendo complementada pela rede de bondes, que é estrutural. Não, você não vai falar mais. Eu vou te interromper. Não. Senão eu vou ficar só ouvindo aqui. Não, mas são deixas para você falar depois. Não, mas... O Francisco, por exemplo. Exatamente. Nós vamos transferir um pouquinho. Vamos lá. Transferir um pouquinho o Francisco. Primeiro, ele esteve presente, e se tem uma pessoa que circulava nesse jantar com uma desenvoltura ímpar, é o meu amigo Dr. Francisco Cristóvão, excelente profissional. E eu me lembro da época, eu era menino, ele já estava na CMTC. Já, bem tempo. Bem tempo. Eu era criança. Desde a fundação da CMTC. Justiça há de ser feita. Doutor Francisco, esse jantar. Depois nós entramos nós teremos um assunto assim de uma qualidade e profundidade terrível. Vamos lá, Francisco. Eu também me senti extremamente honrado por ter recebido, né, o convite para participar desse jantar e do lançamento desse livro, por uma razão muito especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que, né, aparecem no livro, né, contando as suas histórias, né? Quase todos eles de origem portuguesa, né? E aí, só para dar nome, né, o caso do seu Ruas, que é uma verdadeira instituição, sempre foi, seu Carlos de Abreu, né, o seu Belarmino Marta, né, e tantos outros que, né, iniciaram, como o Ailton muito bem disse, né, a história do transporte por ônibus na cidade de São Paulo. Né, as duras penas, num começo, de certa forma, até competindo um pouco com o bonde. Mas aí as empresas foram crescendo e chegou um ponto em que a Light não queria mais operar o bonde, por um problema e isso é muito interessante, a história conta isso, né? A prefeitura não reajustava a tarifa, né, do serviço por bonde, e isso foi degradando o sistema, chegou num ponto em que a Light foi até a prefeitura e disse: eu não quero mais operar o serviço. A partir daí, a prefeitura, então, toma a iniciativa de criar uma empresa de economia mista, que foi a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né, da qual eu tive a honra de ser diretor de operações na década de 80 e depois, na década de 90, eu fui o último presidente da extinta CMTC. E aí tive a oportunidade, então, de lidar com todas essas pessoas. Num primeiro momento, como diretor de operações, e aí eu discutia com eles, né, as linhas, os itinerários, as sobreposições de linha com as linhas que a CMTC operava, porque quando a CMTC foi criada em 1947, né, ela assumiu o serviço de bonde e reorganizou o sistema de transporte por ônibus. E aí as empresas começaram a trabalhar dentro de um regime um pouco diferente daquele que elas estavam acostumadas, que era praticamente livre. Aí começaram a ter algumas exigências colocadas pelo poder concedente, até porque o serviço de transporte por ônibus é um serviço, né, de utilidade pública. Ele precisa ser regulado, ele precisa ser regulamentado e ele não pode seguir as leis de mercado de tal forma... Propositadamente, como eu fiz com o nosso amigo, eu também vou pedir para você parar. Essa apresentação eu coloco com uma homenagem aos pioneiros, é a contribuição de temas em debate para homenagear esses que estão aqui e os que estão hoje, né? São os filhos, os netos, né, dessas pessoas que estão aí. Parabéns para vocês. E agora nós vamos tratar especificamente do tema sobre mobilidade urbana.
E nós estamos conversando antes de iniciar a gravação, eu vou estender até por sugestão do meu amigo Francisco Cristóvão, mobilidade urbana e humana. É Sim. isso. Porque não existe mobilidade sem pessoas, não existe mobilidade sem qualidade. E hoje nós temos, hoje se fala em patinete, bicicleta, temos o Uber, que é um componente que nós temos que pensar atentamente qual será o seu futuro, o seu papel papel. dele Por na quê? matriz de transporte da cidade. A própria colocação do Ailton colocou o começo do século passado a existência do transporte coletivo. Eu imagino que aqueles modais que vêm como um cometa somente para se aproveitar, usufruir momentaneamente dessa massa, é essa a solução? É isso que vai resolver? É essa questão que está posta que nós vamos colocar. O Uber deve ser visto como um concorrente e, ao mesmo tempo, um complemento. E é assim que ele está se colocando. De uma forma, ele diz assim, não, eu complemento a viagem que você fez, você estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele também é um concorrente. Ele é um cidadão que, como todo mundo sabe fazer as contas, com pelo menos 2 pessoas, já vale a pena pensar se vale a pena você ir de transporte público. Afinal de contas, ele te dá uma coisa que é uma qualidade, ele pega você onde você está e leva você exatamente onde você quer. Enquanto que o transporte público, você tem que se deslocar até um alimentador ou estrutural e depois, novamente, você tem que fazer um complemento a pé, ou coisa que o vale. Então, ele precisa ser entendido como um concorrente e um complementador. Mas a gente tem que rever essa matriz. Porque o que nós temos que ver é, em primeiro lugar, a vantagem da cidade. Mas a vantagem da cidade do ponto de vista das pessoas que estão se utilizando da cidade. Eu vou colocar como necessário ou útil esse serviço. Qual a tua opinião? Veja, eu parto do seguinte princípio. Qualquer que seja a qualificação que se possa dar a esse tipo de serviço, se ele é necessário, se ele é útil ou se ele é complementar, o importante é que ele seja regulado e regulamentado. Ele está deslocando pessoas, né? Então, mesmo que seja o Uber para o transporte individual, que é concorrente do táxi, não é concorrente do ônibus, né? Ele precisa de regras para funcionar. Mas ele está concorrendo com o ônibus? Não o individual. O individual eu vejo mais, né, como um pouco de concorrência, mas não muito significativa. Eu diria que, no caso de São Paulo, pelas características do sistema, pelo tipo de integração que nós temos, a facilidade do bilhete único, que você pode, né, durante 3 horas, fazer 4 transferências sem ter que pagar outra tarifa, ele não retirou tantas pessoas assim do transporte coletivo por ônibus. Eu diria que varia no máximo com 2%, 1,5%, 2% de mudança, né, das pessoas que antes utilizavam o ônibus e agora passaram para, né, o Uber. O Uber, diria, transportando uma pessoa. O que nos incomoda um pouco e nos força a exigir, né, do poder concedente uma regulamentação, né, enfim, um regramento para que ele possa atender ao que o Ailton muito bem colocou, ele ser um transporte complementar. Ele talvez seja o transporte ideal para buscar o cidadão lá na casa dele, mas trazer para o terminal. O nome que se diz Uber Juntos. Uber, eu falo disso. Esse sim é o concorrente maior nosso, né? O Uber Juntos ou o nome que se queira dar para isso. Então, para isso é o seguinte, não é justo que o transporte regular por ônibus tem todo um regramento e se nós não cumprirmos com a ordem de serviço de operação, nós somos multados e tal, e eles façam o mesmo tipo de serviço, né, mas de maneira livre, não há fiscalização desregulamentada, como se o transporte público, né, que é um direito social previsto na Constituição, inclusive, pudesse ser, né, realizado, né, com característica de mercado livre, né, de, olha, eu hoje vou começar a transportar pessoas, eu
adquiro uma van ou um micro-ônibus e começo. Eu consigo identificar onde estão os polos de geração de viagem, os polos de atração de viagem, eu estabeleço rotas e começo a cobrar para fazer esse serviço. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, a prefeitura ela tem que ficar muito atenta a que, né, esse serviço possa-se... Nós, do SP Urbanos, não enxergamos assim uma grande ameaça. Muito pelo contrário, nós estamos enxergando uma oportunidade, né, de realizar serviço, de produzir serviços que venham ao encontro do desejo e da necessidade da população. Eu quero mudar de usuário para cliente. E essas duas palavras não são sinônimos, elas têm significados absolutamente diferentes. Dentro desse mesmo tema, nós sabemos que há empresários, empreendedores, e tentando, e parece que na cidade de São Paulo foi proibido o serviço semelhante por ônibus com a conotação de aplicativo. Por que isso não é aceito e a total desregulamentação do Uber, já que nós estamos no tema? Como que nós resolvemos isso, Ailton? Queria voltar num ponto anterior, quando eu disse que as questões propostas têm que atender o cidadão e a cidade. Felizmente ou infelizmente, o nosso espaço viário é finito. Os desejos de viagens não são finitos, né? Tem lá um limite superior, mas tudo bem. Então, a locomoção das pessoas tem que ser vista em função daquilo que o espaço público construído permite. E a solução para o transporte público, ou para o melhor deslocamento, em termos de tempo e de custo, não é o transporte individual, seja ele mascarado de que forma for. O fundamental para a cidade, uma cidade, de novo, São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, mais de 30 milhões de viagens só de transporte público, jamais será o transporte individual. Ele caracterizado enquanto um veículo e um cidadão, ou ele caracterizado como um sistema chamado Uber ou coisa que o valha. A cidade tem que ser estruturada em cima de um transporte público estruturado. Planejamento. Para São Paulo, sem nenhuma dúvida sobre trilhos e pneus. Que pneu? Corredores de ônibus. O grosso das nossas viagens tem que ser planejadas para a cidade que está aqui hoje, mas para a cidade que vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. Houve um enriquecimento da cidade. O número de viagens em São Paulo e qualquer outra cidade é maior hoje do que era 20 anos atrás. Então a cidade tem que ser pensada, como é que ela se reconfigura, onde é que ela pode construir, onde é que ela pode verticalizar e onde é que ela não deve. Não dá para deixar a cidade crescer de qualquer jeito. De qualquer jeito, o transporte é caríssimo. Se São Paulo tivesse organizado melhor... Faltou visão. Faltou visão. Total. Também não era muito fácil, né? Vamos devagar. Vamos pegar alguns dados que eu já te passei. 1900, 200 mil. 1920, por volta de 700. 20 anos depois, o dobro, 1.400.000. Mais 10 anos, 2.200.000. Fica difícil. A riqueza construída na cidade, ela não permitiu que o gestor público pudesse trabalhar 10 anos à frente. Ele sempre esteve 5, 10 anos atrás. Correndo atrás insuficiência de recurso, mas principalmente insuficiência de imaginação. Nós tivemos um plano de trólebus em São Paulo, na década de 60, 70, que, sem implantado, nós teríamos hoje uma situação de locomoção de tempos e custos muito menor. Nós estamos há 50 anos construindo o metrô e construímos apenas 90 quilômetros. E nesses 90 quilômetros, mais de 5 milhões de viagens são feitas. É o máximo de qualquer outro lugar do mundo. Nós temos uma CPTM que tem 130 quilômetros na cidade e 130 quilômetros em outros 24 municípios. O sistema metroviário sozinho é responsável por 8 milhões de viagens. O sistema de pneus por 9. Isso poderia estar numa outra organização física de ocupação da cidade por tempos e custos menores. Para transportar um passageiro precisa de quase R$7. Numa outra cidade com a mesma população, eu poderia estar precisando de ir na metade. E eu não precisaria de subsídio. Imagine São Paulo, que precisa investir 3 bilhões por ano de subsídio, se pegasse esse dinheiro
para melhorar a escola, saneamento, educação e o próprio transporte. A falta de planejamento nos impôs um custo brutal de custos e tempos. Que nos atinge Se não brutalmente. cuidarmos, daqui a 20 anos estaremos chorando mais do que choramos até agora. O doutor Francisco, ele preside, eu digo, sem erro, a maior entidade patronal do país. E uma das maiores do mundo. Com certeza. E ele tem que gerenciar essa complexidade, inclusive a recente concorrência. O doutor Ailton falou sobre a malha viária e as empresas filiadas cada vez mais estão espremidas, vai se criando faixas exclusivas, e bicicleta, e nós estamos vendo o patinete, e tem que ter calçadas, o pedestre, e o transporte coletivo, ele tem um apelo, necessidade para toda a coletividade, mas, de repente, ele está sendo empurrado como se ele fosse uma erva daninha, mas ela é necessária. Então, eu vejo que esse é o grande desafio. A cidade, ela não tem condições, vai crescer para cima, e concordo consigo, não foi pensado. Eu me recordo, o único que pensou em termos de planejamento foi o Prestes Maia, em termos da cidade, um pouquinho de futuro. Né? Não é bem O Faria Lima seria? Não sei. Não sei. Mas deixa eu pegar esse gancho.